Matéria à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais. O nosso vídeo hoje ele quer falar com você, agente comunitário rural, agente comunitário de apicultura e técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, veterinários, quem trabalha no campo com as famílias de agricultura familiar. O que a gente tem visto no dia a dia é que a agricultura familiar ela trabalha bastante o consorciamento, o policultivo em suas propriedades. E nos últimos anos a gente tem visto que isso tem meio que sido proibido quando quando a agricultura é financiada, e a crença dos técnicos geralmente ela tem mudado essa visão do agricultor. Ela tem tentado mudar essa visão do agricultor e a gente às vezes não tem valorizado esse consorciamento. Nessa videoaula você vai ver como tem sido o trabalho de alguns agricultores no consorciamento de suas lavouras e a importância dela para o solo e para a família e para a alimentação da população em geral. Aqui era um mato sujo, aí eu vim com a enxada e capinei tudo. Depois eu peguei e joguei do lado fora, das bananeiras ali, e voltei, covei e plantei as manivas. Quando a maniva estava já grandinha, eu fui plantei o milho e o feijão de corda junto com o milho, tudo numa cova só. Que o feijão está crescendo, enramando os milho está já queimando cabelo. Daqui mais um dia já está bom, a gente quebrar para fazer pamonha, fazer angu e também assar também. Então o policultivo, o consorciamento, ele é a prática de cultivar várias plantas no mesmo local. E que ela é utilizada principalmente pelos pequenos agricultores para assim diversificar a sua terra e sua produção. Como você pode ver nessa imagem no vídeo, é uma cultura perene, uma cultura de café, e que o agricultor ele diversificou. Então, você consegue ver que ele está produzindo aipim, produzindo abacaxi, produzindo verduras e produzindo banana. Então, aí você vê que a segurança dessa família ela é muito grande. Porque em vez de você esperar anos para iniciar a produção, você já tem esse início de produção para a alimentação da família. Nessa nova imagem, a gente quer realçar mais ainda essa questão da diversidade, porque a diversidade do solo, quando você vê ela a olho nu, geralmente é a mesma diversidade que tem abaixo do solo. Então, se você tem uma diversidade boa que você consegue enxergar, a parte interna do solo ela também está boa, está com bastante diversidade e está rica. Então, quando você tem uma monocultura, então você não tem essa riqueza no solo, você prejudica o solo, prejudica os micro-organismos e prejudica a alimentação e a segurança da família. Então aqui você consegue ver que a produção aqui é uma produção mais intensiva do que a primeira imagem e que é uma horta, a gente pode dizer uma horta agroecológica, e que você começa a ter produção com 60 dias com alface, com tempero verde, com 90 dias, com 60 dias você consegue ter feijão, com 90 dias você consegue ter o milho, com 6, 8 meses você consegue ter aipim, você consegue ter vários tipos de hortaliças aí, até chegar a produção do aipim com 8, 10 meses, chegar a produção da banana com 1 ano. E aí você já pode até colocar algumas plantas arbóreas para o futuro. Então isso é que a gente tem procurado nessas áreas dos agricultores, incentivar e valorizar
Porque a importância é essa, a gente tem que valorizar essa diversidade, valorizar a produção do alimento saudável. E às vezes quando a gente quer copiar essa agricultura convencional que a gente vê na maior parte do país, praticamente em todas as regiões, e o agricultor ele começa a não ter mais essa sensibilidade para esse produto diversificado e saudável. Então aí quais são as garantias as vantagens do consórcio? Então é promover uma maior estabilidade de produção. Então, como eu falei, então você não vai esperar 6 meses, 1 ano, até 2 anos para começar a ter essa produção em uma área que seja uma área de monocultivo. Então essa é uma das grandes vantagens. Melhoria da terra. Então para você melhorar seu solo, você tem que ter matéria orgânica. Então com matéria orgânica é que melhora o solo. Então, você tem que ciclar os nutrientes. E quanto mais plantas você tem, mais matéria orgânica gera e mais ciclagem de nutrientes acontece. Então você tem essa melhoria da sua terra, melhoria do seu solo. A gente sabe que nossos agricultores, o bem maior dele é a terra. E ele tem que manter ela viva, manter ela sadia e fértil para as futuras gerações. Melhorar a força de trabalho. Então o que a gente tem observado é que as famílias elas têm que ficar cada vez mais, com o passar dos anos, elas têm ficado famílias menores e as famílias têm ficado idosas no campo. Então a gente tem visto aí que os jovens têm migrado para as grandes cidades, à procura de emprego nessas grandes multinacionais e nas cidades. E a agricultura nossa ela está envelhecendo. Então a gente vê que a gente chega no campo, geralmente tem o casal de idosos lá e a força de trabalho já está bem reduzida. Então numa área que você está cultivando, uma pequena área, você consegue produzir seu alimento do dia a dia e consegue produzir uma cultura principal para fazer outra coisa, para talvez gerar renda. Então você otimiza esse seu trabalho dentro dessa pequena área, com essa diversidade de trabalho. Quando a gente fala da maior eficiência no controle de ervas daninhas, é a mesma coisa. Então se você tem uma área extensa para você cultivar, ela vai te exigir muita mão de obra, e onde não tem cultura tem erva daninha, porque a natureza é sábia e ela vai querer cobrir o solo. Então se você não tem ali nas entrelinhas de banana, você não tem um feijão, não tem um milho, não tem uma horta, então a tendência é a natureza fechar ali com erva daninha, que você vai ter que capinar para manter o solo limpo. Então você, com esse sistema, você tem essa maior eficiência das ervas daninhas. E a disponibilidade de mais alimentos, então quanto mais você diversifica, mais alimentos você tem. Então isso é uma das grandes vantagens desse sistema. Quando a gente fala que, às vezes, o agricultor ele financiava a produção dele, a produção de café, e aí as agências financiadoras, elas tinham, os técnicos da época, ele tinha aquela proibição do agricultor plantar alguma cultura anual, alguma cultura de subsistência ali nas entrelinhas da produção. Mas o que a gente vê na prática é que esse consórcio das culturas com feijão, com milho, ele sendo bem feito e bem acompanhado, ele não traz prejuízo para a cultura anual, e o prejuízo mínimo que ele dá, ou a produção de alimentos que você consegue dentro dessa área e a ciclagem de nutrientes e a matéria orgânica, ela acaba compensando no final dessa cultura perene aí, e que não tem prejuízo nenhum para a cultura, mesmo ela sendo financiada. E o que a gente tem visto hoje em dia é que com essa modernidade do controle de melhoria do solo, para diversificar a produção, já tem a permissão desses financiamentos de algumas culturas nas entrelinhas no início dos plantios. Aqui tem mandioca carazvelha, que é uma mandioca muito boa, ela enraiza muito, as mandiocas ficam grande, grossa, rápido, em de um ano já começa a ficar boa de arrancar. E tem o milho crioulo, que é muito bom, tem pé que dá até 3 espigas boas mesmo. E tem pé que dá 2, mas é um milho muito bom. E o feijão de corda, que é um feijão de corda, a gente fala para farofa, feijão de corda mesmo, é o outro feijão fradinho, que eles falam que tem um feijão fradinho.
da agricultura familiar, o que a gente mais tem visto é esse consorciamento. Mandioca, feijão e milho. É o nome científico feijão, Phaseolus vulgaris ou vigna. Então tem esses dois nomes aí, porque são vários feijões. Feijão de corda e feijão de arranca. E praticamente esse é o consórcio que a gente mais vê ele aí nas propriedades que a gente tem passado. E é um consórcio muito duradouro e que dá bastante resultado. Se você tiver só o cultivo da mandioca, ela vai demorar aí de 8 a 12 meses, dependendo da região. Nós estamos aqui no extremo sul, região terras férteis e chove bem. Então tem relatos de aipim com 8 meses ele já pode ser consumido. Talvez na nossa Bahia inteira, no nosso Brasil, tem algumas regiões que realmente vai achar que o tempo é muito pouco. Mas aqui a gente consegue já ter aipim com 8 meses, mas a média é em torno de 12 meses. Então, como que os agricultores geralmente eles têm feito aqui, a gente tem até acompanhado. A cultura principal é a mandioca ou o aipim. Então você planta o aipim do espaçamento básico, uns usa 1 por 1, 1 metro entre planta e 1 metro entre fila, quando enfileiradas. Uns plantam um pouco mais larga, de 1,5 metro e 1,20 m, a média é 1,20 m. E após 30 dias, em média, 30, 40 dias, que essa mandioca ela já nasceu, mandioca geralmente ela nasce com 15 dias. Aí após 30 dias do plantio da mandioca, ou do aipim, aí a gente planta o feijão e o milho. Nesse relato dessa agricultora, ela planta o feijão e o milho na mesma cova, no mesmo berço. Nesse caso, o feijão de corda. O feijão de corda ele é um feijão trepador. Então ele nasce junto com o milho se sobressai e o feijão acaba subindo, usando a planta de milho para subir e produzir satisfatoriamente. A vontade de plantar tudo misturado é porque se a gente for plantar cada um num pedacinho de terra, precisa muita terra para plantar melhor separado, milho separado, feijão separado, precisa muita terra. Como a terra não é muita terra, a gente aproveitar a terra, a gente planta a mandioca, quando a mandioca está grandinha, a gente vem e planta o milho, o feijão, junto com o milho, tudo numa cova só, que aí aproveita a terra mais. Então você tem nesse consórcio, com 60 dias, se você plantar feijão de arranca, 60, 90 dias no máximo, você já tem esse alimento nessa área. Com 90 a 100 dias, você começa a colher o milho e com 90, 100, 120, você continua colhendo o feijão de corda, que é um feijão que ele não é de arranque, você vai colhendo ele continua produzindo. Bom, produto diferente. Assim, para colher a gente quebra o milho dá primeiro, madroça primeiro, já vem quebra o milho, depois deixa os pés em pé, o feijão gruda nos pés e aí começa dando o feijão. Aí a gente colhe o feijão. Quando termina de colher o feijão, a gente vai e corta os pés de milho e deixa a mandioca. Aí a mandioca avança. Aí você pode arrancar a mandioca com 1 ano e meio. Nessa imagem a gente consegue visualizar que já foi consumido o milho verde. Então esse milho ele já está um milho já praticamente seco. Então você já teve o seu alimento, você já teve uma renda com feijão e com milho verde. E agora você começa a ter um alimento aí para as suas criações, com esse milho para a criação de alguns animais na propriedade. E o feijão continua produzindo. Então após mais de 120 dias, que o milho com 100, 120 dias começa a já estar seco, com 120 dias já está seco, você continua tendo essa produção do feijão para a subsistência da família. Então isso é o que a gente tem
incentivar essa produção de alimento, e isso que o ACR, o Agente Comunitário Rural, os técnicos, eles devem estar preocupados, porque o agricultor, primeiro ele tem que ter seu alimento, depois ele tem que pensar em outras coisas. Todo mundo é assim, então a gente primeiro tem que ter alimento, para depois a gente manter vivo para continuar na luta, na labuta e no seu trabalho. Então a gente tem que, nessas áreas, pensar sempre nessa diversidade de alimentos na mesma área. Um sistema mais moderno, mais novo aí dos últimos 10 anos, quando a gente fala moderno e novo, 10 anos acaba sendo um espaço até relativamente pouco, é um sistema em fileiras duplas. Então a cultura ela leva muito tempo para começar a produzir, e a gente tem visto aí essa cultura em fileira dupla ou uma fileira um pouco mais larga, mais espaçosa, que o trabalho com um trator. Então a gente tem visto aí café plantado 3x1, então o pessoal tem feito essas áreas, então nesse sistema a gente consegue produzir nas entrelinhas. Então um sistema de plantio em fileiras dupla é uma prática onde se aproxima as duas fileiras da lavoura principal, entre cada dupla fique um espaço maior que o convencional. Desta maneira, nos espaços livres a gente consegue produzir alimentos e cultivar outras culturas até que anual. Nesta imagem a gente consegue explicar melhor o cultivo em fileiras dupla. No caso é uma seringueira, ela é uma planta perene, é uma árvore, e ela demora aí para começar a sangria, para a produção do látex, para fazer, no caso aí, vários produtos de borracha, pneu e tudo mais. E aí é um sistema moderno que você consegue colocar as duas fileiras, uma fileira dupla, e ter esse espaço que você consegue produzir ali. Nesse exemplo a gente tem uma cultura de pimenta do reino, que ela consegue produzir aí com 1 ano e meio, 2, ela já tem uma produção satisfatória, enquanto a seringueira ela vai demorar aí em torno de 7 a 10 anos para iniciar a sangria. E no início do plantio o agricultor consegue produzir aquelas culturas anuais, feijão, milho, hortaliça, e a gente volta naquela questão do solo, o que a gente vê a olho nu acima do nível do solo e o que tem abaixo do solo. Então nesse exemplo a seringueira ela consegue penetrar bastante no solo, então ela está usando o solo aí numa profundidade bem maior do que a pimenta do reino. A pimenta do reino está com esse sistema radicular um pouco mais superficial, e você consegue ver que você está otimizando a produção, o uso desse solo com essas duas culturas, e no início ela poderia ter aí umas 3, 4, 5 culturas. Então é uma forma bastante saudável também para a agricultura familiar começar a utilizar, em vez de ter aquelas extensões de áreas grandes que vai gerar muita mão de obra e não gerar renda com um pouco período de tempo. Maior do que o outro milho que plantou ali na roça dali, né, dali. Eu nem vou nem alcançar. Quando a gente fala de agricultura familiar, a gente tem que falar de sementes crioulas. Sementes crioulas não pode ser meio novo para alguém, mas essa semente é aquelas sementes que tem na agricultura há muitos anos, há muitos séculos. Então todo agricultor ele carrega sementes, e essas sementes elas vão sendo repassadas de geração para geração, e a gente deve estar valorizando esse tipo de semente. Então as variedades crioulas elas permitem que as sementes sejam guardadas para plantios seguintes, e isso diminui o custo de produção. Então hoje a gente tem visto muito agricultor ele recorrer a sementes híbridas e sementes transgênicas, e essa semente ela é muito cara no mercado. Então um agricultor que ele não tem sua agricultura tradicional, então ele não tem o uso de agroquímicos, não tem a irrigação, e às vezes ele é forçado por um falso
uma falsa propaganda, e alguns até têm adquirido essa semente e plantado ela na forma tradicional, e aí essa semente ela não produz bem, e se ela produzir ela não presta mais nada, ela não vira semente, ela vira grão, e o agricultor não pode mais produzir, que ela só vai diminuir sua produtividade. E já na semente crioula não, ela é uma semente que ela vem sendo cultivada por gerações e gerações, e essa semente o agricultor ela vai fazendo essa seleção natural das sementes. Então, se o agricultor ele cultiva uma espécie de milho há 100 anos, sua família vem cultivando, então esse milho ele passou por várias intempéries do tempo, anos com veranicos, anos de seca, e mesmo assim ele consegue produzir. Então o agricultor ele vai selecionando essas plantas, então fica uma planta selecionada com as características daquela região e com as características que aquela população ela gosta daquela variedade de milho, ou de feijão, seja lá qualquer semente, ou de animais. Então isso é uma característica marcante de nossos agricultores, que após vários anos de agricultura convencional, que a gente fala da Revolução Verde, a gente ainda, graças a Deus, tem muitas variedades de sementes e de animais que são cultivadas pelos agricultores, principalmente quilombolas e indígenas, e de alguns agricultores tradicionais que mantêm até hoje. Então essa é a vantagem da semente crioula, que ela sofre essa seleção natural durante os anos, que todo ano ela vai para o solo e ela produz, e o agricultor seleciona as melhores ali na visão dele, e continua sempre com essa semente de sua segurança ali, uma semente sendo dono. Atualmente muitos produtores rurais, principalmente os indígenas quilombolas, ela mantém esses bancos de sementes crioulas. Então na nossa região não existe essa questão de banco de sementes, mas no Nordeste, no sertão, existem os bancos de sementes, realmente existe uma casa de semente onde os agricultores guardam essas variedades, mas aqui na região a gente consegue mapear nas comunidades os agricultores, que eles são guardiões dessas sementes, e sempre está fazendo essa troca entre cada comunidade, e a gente tem visto que essas famílias conseguem a produção de suas lavouras com praticamente pouco uso de insumos. Então o insumo que é colocado ali é bem pouco, e geralmente é nada. Então é a cultura preservando o solo, preservando essas características de sua terra, e usando essas sementes para sua produção de alimento. É uma semente limpa, não é uma semente modificada. O que a gente vê nessas imagens são sementes crioulas cultivadas por nossos agricultores aqui do extremo sul. E a primeira imagem, vocês verem aí um feijão de arranca, que a gente fala que feijão ele está pronto e maduro com 60 dias, com 90 dias já está no período de colheita. Feijão cafezinho, e duas variedades misturadas aí, feijão cafezinho e paraná. O agricultor ele plantou tudo junto, as duas sementes estão misturadas, e as características desse feijão aí é que ele é um feijão a casca ela é bem resistente a encharcamento, essa questão de quando chove muito, quando o feijão está maduro. Então o agricultor ele seleciona ele por ser um feijão que ele aguenta esse período de chuva. O que a gente tem observado é que os alimentos com mais cores, eles têm um potencial maior de nutrição para a alimentação. E o consumidor ele tem procurado esse alimento mais colorido. O feijão vermelho, um feijão mais colorido, a batata mais colorida, batata vermelha, um milho um pouco mais colorido.
Então isso já é uma procura do consumidor. E quando a gente vê no produto da agricultura tradicional, geralmente essas variedades da Revolução Verde, as variedades elas perderam essas qualidades e essa cor dessa variedade, ela foi retirada. Então a gente tem incentivado esse cultivo na região para alimentação, por ser uma semente boa, e ainda agora o mercado ele começa a demandar esse tipo de produto. Abaixo você vê uma foto de feijão de corda. Aqui na região a gente fala feijão de corda. A característica dele é um feijão bem diversificado. Você consegue observar que tem feijão azul, feijão preto, feijão amarelo. Então isso mostra a diversidade da variedade e, como eu disse, a nutrição através dessas características dessa planta aí, bastante colorida. E o milho não é diferente. Então a gente também tem aqui na região produtores que produzem milho há vários anos. Eles falam aí que desde seu bisavô já tinha esse tipo de milho. E a gente trouxe também de alguns eventos aí do Encontro Nacional da Agroecologia, umas variedades de milho da Minas Gerais e várias partes do Brasil, e distribui para essas famílias que já conseguem ter essa produção aqui na região. Outra questão é o armazenamento destas sementes. Então, geralmente a semente ela dá aquele caruncho, algumas praguinhas, e na agricultura familiar a gente não tem o uso de venenos, essas questões de defensivos, e a garrafa PET, ela acabou sendo aí para a agricultura familiar, ela tem ajudado. Então, no meio ambiente ela tem destruído bastante. Então, se você conseguir juntar essas garrafas PETs para guardar as sementes, para ela ter uma viabilidade maior. Então, o que é o recomendado essa semente ela tem que ser bem seca. Então, logo após a colheita do feijão ou do milho, o agricultor coloca essa semente para secar. A hora que ela estiver bem seca, você coloca ela em garrafas PETs e a observação é que ela tem que ficar bem cheia, porque tem que tirar o oxigênio dentro da embalagem. Se ela tiver pouco produto e a embalagem muito grande, aí tem muito oxigênio, então consegue desenvolver algum micro-organismo ali dentro, principalmente os caruns que a gente fala. Então o agricultor ele enche bem cheia essa garrafa PET e guarda e tampa bem tampada e guarda em um lugar arejado. Isso mantém a viabilidade da semente por mais tempo, e os agricultores eles relatam que até o produto para o consumo da família fica um produto com características de grão novo. Então o feijão após 2 anos dentro de uma garrafa PET ainda tem uma característica de um grão colhido há poucos meses. Então a gente tem na linha a gente tem incentivado, os agricultores têm feito essa prática e foi avaliado que funciona realmente. Então não há o desenvolvimento de pragas neste ambiente sem o oxigênio. Então a gente tem incentivado aí, a garrafa é fácil de encontrar, o consumo de refrigerantes é muito alto pela população, e aí os agricultores têm utilizado essas garrafas para armazenar os seus grãos para consumo e as sementes que para os plantios seguintes. Então isso é uma característica boa de usar o uso dessa questão da garrafa PET. Com tudo isso que a gente falou, então tem essa produção para a família e ainda a gente consegue ver esses agricultores com uma produção diversificada nas feiras livres e nas entregas nos programas de aquisição de alimentos aí do PAA e PENAI, e são produtos de ótima qualidade e diversidade. Então, por isso que a gente tem batido nessa tecla da manutenção dessas sementes crioulas na agricultura familiar e na agroecologia. É o que a gente tem se esforçado para repassar para as comunidades e o que a gente conta com nossos parceiros, amigos e colaboradores para
nos ajudar nessa empreitada de agroecologia na região e nessas sementes crioulas, em um alimento saudável, em um alimento que realmente alimenta. A gente tem que lutar pela segurança alimentar das famílias do campo e da cidade. Esse é o lema da agricultura familiar, é produzir um alimento para todos, um alimento de qualidade, não só para quem produz, mas também para quem consome. Bom, pessoal, a gente espera que com essas ideias que a gente repassou aqui, fortaleça o debate da agroecologia e que a gente tenha uma agricultura familiar mais sustentável na região. Muito obrigado e até a próxima.